Antes de ouvirmos a exposição da palavra de Deus, eu quero dizer alguma coisa em forma de aconselhamento. Nós estamos vivendo um período muito difícil em toda parte. Em especial, no que se diz respeito à vida cristã. E isto do lado moral. Todos nós somos seres humanos e podemos sofrer tentações terríveis. Ninguém está livre ou escape disto. Mas a Bíblia, que é o livro por excelência, diz que nos vindo a tentação, Deus é poderoso para nos dar o escape. Mas temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos por obrigação de nos policiarmos e de procurarmos fugir, não somente do mal, mas da aparência do mal. Observem que a Bíblia, ela é o livro por excelência. E ela nos diz, aquele que cuida está em pé. A Bíblia não diz aquele que está em pé, aquele que cuida. Eu gosto muito de observar o que a Bíblia diz. Aquele que cuida, não é aquele que está em pé. Porque às vezes alguém bate perto do coração ou no peito, como queira dizer a expressão, mas a Bíblia diz, aquele que cuida está em pé. Olhe, não caia. E nunca se viu tanto envolvimento como estamos vendo hoje. E não é a falta de advertência, não é a falta do grito de alerta, não é falta de ensinamento. Eu admito que é um pouco de descuido de cada um. Ora, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Não sabemos quando dar-se-á o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos adverte, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que é tentação? É indução para o mal. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse, rogando ao Pai, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Se os irmãos forem observar esta palavra, esta expressão mal, os irmãos vão encontrar uma variedade de coisas que podem envolver a vida do cristão. E nós estamos caminhando em direção ao céu. Não podemos perder o nosso objetivo, nem o nosso alvo. O nosso alvo é o céu, é Cristo. Agora é preciso que haja de nossa parte a vigilância. Porque o que eu não fiz até hoje, se não houver vigilância e cuidado, eu poderei fazer amanhã. E alguém diz, ele não era o presidente, não era o chefe. E o que eu fiz até hoje, eu posso renunciar e não fazer nunca mais. Então, todo cuidado é pouco.
E eu espero que cada um se toque, cada um se observe e procure de uma forma especial melhorar, como diz a Bíblia, nos vossos caminhos. No livro do profeta Jeremias, capítulo 7, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos e as vossas, e vos farei habitar neste lugar. Habitar aqui é no sentido de ter paz, tranquilidade, estabilidade. Porque não adianta, se estamos vivendo na igreja, vivendo a vida do Evangelho ao nosso modo, sem observar o que a Bíblia desperta a nossa atenção. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Vou traduzir na minha exegese. Eu sou membro da Universal Assembleia de Deus. Não resolve. Eu tenho muitos anos que abracei o Evangelho. Também não garante. Eu congrego naquela igreja bonita. Não resolve. O que nós precisamos fazer é melhorar os nossos caminhos, as nossas atitudes, as nossas ações. Porque anos de evangelho não garante entrada no céu a ninguém. E este cuidado precisa ser visto da criança ao ancião. E nunca se viu tanta coisa horrorosa, na minha linguagem eu chamo horroroso, horrorosa. É pior do que horrível, é uma coisa horrorosa. Como nós estamos vendo hoje. E ouvindo, e tomando conhecimento. Isso nos deixa abalados. Não podemos também dizer, eu me garanto. Ora, enquanto estivermos neste corpo de carne, sujeito a todo tipo de tentação, peçamos a Deus que nos dê da sua graça e nos ajude a escapar, fugir, correr, nos esconder nele. O versículo de número 5, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão
e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, eu vos darei estabilidade, vocês vão se sentir bem. O que não está acontecendo. A Bíblia não manda a gente fugir do mal, fugir da aparência, daquilo que pode lhe comprometer, fuja. Daquilo que pode lhe envolver, escape. Daquilo que lhe pode embaraçar, corra. Porque o nosso objetivo é sairmos daqui e entrarmos no céu. Essa palavra não é para assombrar, nem meter medo em ninguém, nem deixar ninguém estressado, não. Esta palavra é para lhe dar segurança, firmeza, estabilidade. Se melhorardes as vossas obras, os vossos caminhos, eu vos farei habitar neste lugar. A leitura que nós fizemos como leitura oficial do culto, nós vamos encontrar as primeiras palavras dirigidas a Deus da seguinte forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, porque são elas a causa de não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor. Elas se renovam cada manhã. A palavra permanece fiel, firme. A palavra de Deus é viva, a palavra não se renova, a palavra é viva, a palavra é viva, a palavra não se renova. Agora as misericórdias se renovam cada manhã sobre nós. Se não fora isso, nós não estávamos aqui. Porque quantas acusações, quantos caminhos terríveis, quantos laços o diabo soltou para prender os nossos pés, e Deus nos deu graça e as misericórdias do Senhor nos alcançou e nós estamos aqui. Segundo as tuas misericórdias, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Os irmãos que leem a Bíblia vão encontrar o grande bandeirante do Evangelho, o apóstolo São Paulo, dizendo: miserável homem que sou. Ora, o apóstolo São Paulo, imagine eu, você e nós. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não devia fazer, eu faço. O que eu não devia dizer, eu digo. O que eu não devia falar mal, eu falo. De quem eu não devia falar mal, eu falo. E será que desta forma nós vamos ter entrada aos céus? Terá espaço para nós lá na eternidade, numa vida de gozo? Se estamos vivendo aqui e que não tivemos o privilégio ainda de ver a Deus como Ele é, mas nós havemos de vê-lo como Ele é. A primeira coisa que eu quero ver no céu é Jesus, o meu Salvador. Eu quero abraçá-lo e vê-lo como Ele é, na beleza da sua santidade. Agora eu reconheço que terei muitos combates,
muitos embates, muitos desafios, muitos momentos críticos a vencê-los. Porque eu espero entrar no céu. E estamos cientes pela Bíblia que no céu não entra pecado. E lá no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, diz que lá não vai entrar ladrão, efeminado, sodomita, feiticeiro, todas essa sorte, isso vão ficar aqui. E a Bíblia diz: ficarão de fora, porque estão dentro. Ninguém me convence, porque a Bíblia é um livro catedrático. Ficarão de fora porque estão dentro. E essa coja de gente, ele quer viver dentro da igreja, não vai ficar. Quem usa de engano não ficará dentro da minha casa. Deus vai botar para fora, as águas vão se agitar e essa gama de gente vai cair fora. Não vai ficar. O salmista, ele foi muito sincero, ele disse: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas ele também agradeceu a Deus porque os seus pecados foram cobertos, extintos, apagados. Como seria difícil estarmos no templo e o Senhor lembrar tudo aquilo que nós praticamos há anos passados. Mas Ele nos diz que das nossas transgressões e pecado, Ele não lembra mais. Agora, como é do conhecimento de todos os irmãos, e como nós somos ensinados, a nossa salvação ela está dividida em 3 etapas. Somos libertos do pecado, dos costumes do pecado, e por último, seremos libertos do corpo do pecado. Não tem outra teologia para eu abraçar e aceitar. Somos libertos do pecado. No dia que nós aceitamos a Jesus, nós somos libertos do pecado. Passamos a ser agora uma propriedade exclusiva de Deus. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Quem bebia bebida forte não bebe mais. Quem jogava não joga mais. Quem dançava não dança mais. Quem se prostituía não deve se prostituir-se mais. Se alguém, veja que é condicional, se alguém está em Cristo, porque alguém pode dizer: eu estou em Cristo, mas vivendo da vida que você está vivendo? Não, Cristo não. E os irmãos imaginem, e alguém não quer que fale sobre isso. Alguém vai ficar magoado, você pode morrer, mas a gente tem que falar. Você tem uma alma que um dia Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma, expiar os seus pecados. E nós temos que ter esta consciência: o pecado é o opróbrio, o pecado é a vergonha dos povos, pecado é errar o alvo. Se estamos em Cristo, precisamos testificar que somos novas criaturas. No nosso falar, no nosso agir, no nosso vender, no nosso comprar, no nosso tratar. E nós estamos vendo que este lado está sendo bombardeado, e é muitas pessoas. E que estão perdendo diante de Deus a condição espiritual.
Hoje eu comentava indo até Vertente. Estamos empenhados para organizar tudo direitinho para celebrar a inauguração daquela casa de oração. Eu ia dizendo aos irmãos que muitos irmãos, eles estão deixando de ler a Bíblia e de orar. Se deixar de ler a Bíblia e de orar, vai ficar sem mensagem, sem graça, sem palavra, sem ação para a igreja. E tem muita gente que está pensando: não, mas eu sou doutor. Você pode ser doutor em divindade, mas se você deixar de estar perto disso aqui, você vai perder toda afinidade com o céu, porque a Bíblia é um livro de inspiração divina. À medida que a gente vai lendo, o Espírito Santo vai focando em nós a sua graça, a luz do conhecimento. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu disse que ia liberar para outro irmão dar a palavra, mas eu quero dar essa advertência. E tem muitos pastores que não estão mais tendo graça para falar. Não lê a Bíblia, não ora. Ele pega na internet uma comidinha que sai ali, aí ele: vou dar isso aqui. Mas a igreja conhece, a igreja tem tato, olfato, paladar, visão, audição. A igreja conhece o que é comida enlatada e conhece o que é pão quente vindo do céu. A igreja conhece pão quente. Comida enlatada, se não tiver cuidado, ela infecciona. E eu, com tristeza na minha alma, eu digo isso aos companheiros: vá buscar a Jesus, vá ler a Bíblia, vá orar. Não se confie em palavras de teologia, não, porque não vai resolver não. O que resolve é Bíblia. Bíblia é comida da alma. Bíblia é comida da alma. Coma a Bíblia, coma a Bíblia. E os nossos jovens que aspiram o santo ministério, a fonte está aqui jorrando. Está difícil hoje até fazer uma substituição numa escala de trabalho. E são inúmeras as comunicações que me chegam: pastor, estamos sem pão. Pastor, estamos sem leite. Pastor, estamos com fome. Eu vou pedir ao Espírito Santo que na reunião de ceia ele me lembre para tocar nestes assuntos para os pastores. E quando às vezes a gente precisa conduzir um irmão para outra região, alguém diz: não mande para cá, que a gente já conhece, a gente já tem o currículo vitae dele. Amados irmãos, precisamos de mais cuidado. Ninguém se estresse comigo, mas eu amo a todos vocês e estou na obrigação de velar por vossas almas como quem há de dar conta. Eu tenho que prestar contas, porque naquele dia o grande pastor e bispo das ovelhas, o Senhor, ele vai se apresentar e perguntar a cada presidente, a cada pastor, a cada dirigente de congregação: como é que está o trabalho que eu entreguei nas suas mãos?
Você tem deixado o povo andar à vontade, fazer o que eles querem, se vestirem da maneira que quer, se pintar, andar despido, pelado na praia. Eu não chamei você para isso. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 5. E vamos ler os versículos 29, 30 e 31. Jeremias 5, 29, 30 e 31. Se o irmão quiser ficar de pé ou em pé e ler, eu fico agradecido. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não pingaria minha alma em uma nação como esta. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Profetas profetizam, vão saber que os sacerdotes dominam pelas mãos dele. E o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disso? Deus está perguntando a nós: não castigaria estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta, que faz o que bem entende e se confia templo do Senhor? Eu sou da Assembleia de Deus. Isso não resolve, não. Eu sou membro da família Dom Quixote. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. E Deus está cobrando isso do seu povo, não é de quem está lá fora, não. Lá fora eles podem pintar e bordar. Deus tem responsabilidade direta com a gente, porque nós somos o seu povo, e Ele nos diz: de todas as famílias da terra, somente a vós eu conheci, é vocês que eu conheço, porque eu tirei vocês do mundo, e venho conduzindo vocês, e venho tangendo vocês, e venho ensinando vocês. Você quer correr dos meus braços? Eu digo: daqui você não sai, você fica aqui. Eu não aguento, você aguenta. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Já não existem aqueles que cobram, que exigem do povo. Eu vou deixar eles viverem de qualquer modo, contribuindo, para mim está tudo bom. Mas não é isso, não. Nem a oferta, nem o dízimo de ninguém. Deus não está olhando para isto. Precisamos contribuir, é o nosso dever. Mas precisamos observar que a nossa vida, ela tem que servir de espelho. Alguém vem olhando para você e para mim, acompanhando os nossos passos. Já faz um bom tempo, paramos na Manzoá, o guarda, e a gente parou. Eu vinha com outro pastor, ele olhou para mim assim e disse: eu conheço o senhor, venho lhe acompanhando há uns 30 anos, viu? Eu venho lhe acompanhando há uns 30 anos, mas eu nunca vi nada de ser vergonheza no senhor. Eu disse: glória a Jesus por isto. As lágrimas desceram aqui, queimou aqui, ó, de um lado e de outro. Mas isso tem preço a ser pago. Isso não é de qualquer modo, não. Isso não é assim com facilidade, não. Tem que viver uma vida de completa renúncia. Olha o que o profeta disse: coisas horrendas, coisas